Oi, pessoal. Então, hoje o assunto é raciocínio lógico, tá? Não é um assunto assim tão complicado, mas geralmente o pessoal tem um pouco de dúvida, tá? Então eu vou tentar tirar elas aqui. Vamos lá. Vamos começar com os conceitos, tá? Primeiramente, proposição, porque a base de raciocínio lógico é proposição, tá? O que é uma proposição? É uma declaração, seja ela uma afirmação ou uma negação, que pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, proposição é uma frase que a gente pode classificar em uma frase verdadeira ou falsa, tá? Por exemplo, 5 não é ímpar. Bom, essa proposição aqui, ela é falsa, tá? Por quê? Porque 5 é ímpar. Então, a proposição está dizendo que 5 não é ímpar, então ela é falsa, tá? Segunda, 2 não é primo. Também é falsa, tá? Porque 2 é um número primo, apesar de ser par. É o único número primo que é par. Terceira, o dobro de 3 é 6. Essa é uma proposição verdadeira, tá? Porque realmente o dobro de 3 é 6. Quarta, todo triângulo é equilátero. Essa proposição, ela é falsa, tá? Porque nem todo triângulo é equilátero, beleza? A gente tem triângulo escaleno, isósceles, tá? Observação, não são proposições, tá? Aqui a gente tem 3 classificações do que não são proposições. Primeiro, frases interrogativas. Por exemplo, João é legal? Não tem como eu saber, não tem como eu avaliar se a proposição é verdadeira ou falsa, se eu não sei se João é legal, entendeu? Então, uma interrogação, ela não é uma proposição. Equações, 2x mais 1 igual a 7. Eu não posso avaliar se essa proposição é verdadeira ou falsa, porque eu não sei o valor de x. Então, por exemplo, se x for 7, aí essa proposição está falsa. Mas se x for 3, a proposição está verdadeira. Então, eu não tenho uma certeza de quanto é esse x para poder afirmar se essa equação é uma proposição verdadeira ou falsa. Por isso, não é uma proposição, tá? Frases imperativas também não são proposições. Por exemplo, leia as 5 páginas. Não tem o que eu classificar em ser verdadeiro ou falso, entendeu? Então, não é uma proposição. Agora vamos aqui para os conectivos. Os conectivos, eles criam proposições compostas, tá? Porque não vai ser mais só 5 não é ímpar, 2 não é primo, dobro de 3 é 6. Não, agora vai ser uma junção, tá? Vão ser 2 proposições. Vamos começar aqui com o primeiro conectivo I. O símbolo dele é esse V virado de cabeça para baixo. O conectivo I, o que é que ele faz? Ele afirma 2 proposições ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho a primeira proposição, a proposição A, e a segunda, a proposição B. A diz o seguinte, 5 é ímpar. Isso é verdade. A segunda diz, π é irracional. Também é verdade. Como é que eu monto essa proposição composta? Só juntar as duas e botar o conectivo I. 5 é ímpar e π é irracional. Agora, como é que eu classifico essa proposição composta em verdadeira ou falsa? Eu vejo as duas proposições separadamente, tá? Então, vamos lá. A primeira proposição é que 5 é ímpar, e essa proposição é verdadeira. A segunda proposição é que π é irracional, que também é verdadeira. Então, se eu tenho as duas proposições verdadeiras, é porque essa proposição composta ela é verdadeira, tá? Vamos aqui para o segundo exemplo. Proposição A diz, a água é azul. Proposição B diz, o sol é quente. Isso aqui eu botei só para exemplificar que uma proposição não precisa ser sempre voltada para números ou para matemática. A proposição é uma declaração afirmativa ou negativa que pode ser verdadeira ou falsa, tá? A água é azul. A água que a gente conhece ela é incolor, certo? Então, primeiro é falsa. O sol é quente. Com certeza essa daqui é verdadeira. Agora, como é que eu julgo se essa proposição composta ela é verdadeira ou falsa? Bom, a gente analisou que a primeira proposição, que é a água azul, ela é falsa. A segunda, ela é verdadeira. Mas como eu tenho aqui a primeira proposição é falsa, e esse conectivo I, ele afirma as duas proposições, se a primeira é falsa, eu já não posso classificar essa proposição composta como sendo verdadeira, tá? Porque como eu tenho que as duas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo para a proposição ser verdadeira, então a primeira, ela é falsa, já não é mais verdadeira, tá? Essa proposição composta, ela é falsa. Terceiro exemplo, proposição A é 3 é par. Não é verdade, 3 é ímpar. Então essa primeira aqui é falsa. Proposição B, 9 é maior do que 10. Também é falsa, porque 9 é um número menor do que 10. Logo, como as duas são falsas, aí é que essa proposição composta ela é falsa mesmo, tá? Então vamos lá. O único caso em que a proposição composta com o conectivo I vai ser verdadeira vai ser quando as duas proposições forem verdadeiras, tá? Se eu tiver uma verdadeira e uma falsa, a proposição composta é falsa. E se eu tiver as duas falsas, também é falsa, tá? Beleza, agora vamos aqui pro conectivo OU, tá? Que o símbolo dele é esse Vzinho, beleza? E esse OU significa o quê? Uma das duas proposições, tá? Se afirma uma das duas, ou uma ou outra. Exemplo, primeiro exemplo, proposição A, eu vou usar sempre aqui as mesmas proposições, que eu não tenho muita criatividade, tá? E vocês vão ver que, dependendo da ordem, vai mudar alguma coisa, certo? Vamos lá, proposição A, 5 é ímpar. Que a gente já viu que ela é verdadeira. Proposição B, π é irracional. Também é verdadeira. Aí, como é que seria a proposição composta? 5 é ímpar ou π é irracional. Aqui no conectivo OU, para eu ter a proposição composta verdadeira, eu tenho que pelo menos uma das duas proposições ser verdadeira também, tá? Nesse caso aqui, como as duas são verdadeiras, então, logicamente, a proposição composta com OU é verdadeira também.
Vamos aqui para o segundo caso. Proposição A diz que a água é azul. A gente já viu que isso é falso. Proposição B diz que o sol é quente. Isso é verdade. Então, quando a gente tem aqui a proposição composta a água é azul ou o sol é quente, para essa proposição composta ser verdadeira, uma das duas proposições tem que estar verdadeira, tá? Não necessariamente as duas, mas pelo menos uma. Como essa primeira aqui ela é falsa, mas a segunda é verdadeira, então essa proposição composta aqui ela vai ser verdadeira, tá? Porque pelo menos uma das proposições tem que ser verdadeira, beleza? Para poder a proposição composta ser verdadeira também. Vamos aqui para o terceiro caso. Proposição A diz que 3 é par. Isso é falso. Proposição B diz que 9 é maior que 10. Também é falso. Então aqui, o único caso em que a proposição composta com ou vai ser falsa vai ser quando as duas proposições forem falsas, tá? Porque aí não tem quem me salve, não tem proposição que me salve aqui. Já que as duas são falsas, então a proposição composta também é falsa, beleza? Vamos aqui para a próxima conectiva, que é a condicional, tá? O símbolo é só uma seta, tá? Uma seta apontando para a direita. E essa conectiva vai ser marcada pelo se, então, tá? Que quer dizer o quê? Uma leva a outra, uma proposição leva a outra. Vamos aqui ver o exemplo. Proposição A diz que 5 é ímpar, isso é verdade. Proposição B diz que π é irracional, também é verdade. Então, quando as duas proposições forem verdadeiras, a proposição composta com se e então também vai ser verdadeira, tá? Por quê? Se 5 é ímpar, então π é racional, certo? As duas são verdade, então a proposição composta da condicional é verdadeira. Agora aqui, esse caso aqui, ele é um caso que de primeira ele não parece ter muita lógica, tá? Na verdade, esses dois aqui, que eles parecem ser a mesma coisa, mas não são, tá? Vamos aqui, eu inverti a ordem das proposições nesse exemplo, tá? Vocês vão ver por quê. Proposição A diz que o sol é quente, a proposição B diz que a água é azul. A A, ela é certa, ela é correta, ela é verdadeira, mas a B, ela é falsa. Se eu estruturar essa proposição composta, primeiro vindo a verdadeira e depois vindo a falsa, aí ela vai ser proposição falsa, uma proposição composta falsa, beleza? Eu tento imaginar assim, um macete que eu criei na minha cabeça. É como se você viesse pelo caminho certo, a verdadeira, e aí no final do caminho você fizesse tudo errado, que é a falsa. Daí é como se todo o seu trabalho tivesse errado, entendeu? Por isso que ela é falsa. É uma lógicazinha que eu criei na minha cabeça, porque de início esses dois casos aqui pra mim não fizeram muito sentido também. Vamos lá ao segundo caso. Aqui eu botei na ordem inversa dessa daqui, tá? Vocês vão ver que vai ter mudança. Proposição A diz que a água é azul, isso é falso. Proposição B diz que o sol é quente, e isso é verdadeiro. Se eu estruturar essa proposição composta, vindo primeiro a falsa e depois a verdadeira, aí essa proposição vai ser verdadeira, tá? Então, eu faço mais ou menos a mesma lógica daqui, que é tipo, no início você tá fazendo tudo errado, mas aí depois você melhorou. Aí é como se você tivesse feito tudo valer a pena, entendeu? É mais ou menos assim. Às vezes isso aqui não tem muita lógica, mas aí é uma convenção do raciocínio lógico, tá? Então vamos aqui recapitulando. Na condicional, do se então, se eu começar com a verdadeira e terminar com a falsa, a proposição vai ser falsa. A proposição composta vai ser falsa. Mas se eu começar com a falsa e terminar com a verdadeira, a proposição composta vai ser verdadeira, beleza? Isso é o tipo de coisa que a gente não tenta muito entender, a gente meio que só aceita. Vamos aqui para o último caso. Proposição A diz que 3 é par, isso é falso. Proposição B diz que 9 é maior que 10, isso também é falso. Só que, quando eu for estruturar a proposição composta condicional, como aqui as duas são falsas, não importa a ordem, ela vai ser verdadeira, tá? Por quê? Porque se 3 é par, então 9 é maior que 10. É aquilo. Ah, se você é o Batman, então eu sou a Lady Gaga, entendeu? São duas coisas falsas que meio que se anulam, sabe? Tornando a proposição composta verdadeira, beleza? Vamos aqui para a última conectiva, tá? Que é a bicondicional. Ela é um pouco parecida com a condicional. Vamos lá. Ela é representada por esse símbolo, tá? Que é a seta com duas pontas. E é marcado pelo se e somente se, tá? Que expressa uma ideia de que uma proposição está amarrada na outra. Aqui, primeiro exemplo. Proposição A, 5 é ímpar. A gente já viu que ela é verdadeira. Proposição B, π é irracional, também é verdadeira. Então vamos aqui analisar. 5 é ímpar, se e somente se, π é racional. Como uma está amarrada na outra e as duas são verdadeiras, então a proposição composta ela vai ser verdadeira, tá? Vamos aqui para o segundo caso. Proposição A diz que a água é azul. A gente já viu que é falso. Proposição B diz que o sol é quente. Isso é verdadeiro. Então vamos aqui analisar a proposição composta, tá? A água é azul se e somente se o sol é quente. Bom, o sol é quente, mas isso não implica em dizer que a água é azul, tá? Então, como uma é falsa e a outra é verdadeira, essa proposição composta aqui vai ser falsa, tá? Seria a mesma coisa, inclusive, se eu trocasse a ordem. Se eu botasse o sol é quente se e somente se a água é azul. Como uma está amarrada na outra, se uma é verdadeira, a outra tem que ser também. E se uma é falsa, a outra tem que ser também, tá? Para poder a proposição composta ser verdadeira. Então, como uma é falsa e a outra é verdadeira, diverge ali, a proposição composta é falsa, tá? Vamos aqui para o último exemplo. 3 é par, isso é falso. E 9 é maior que 10, também é falso.
Na bicondicional, se as duas proposições forem falsas, a proposição composta é verdadeira, tá? Que é aquele negócio, você é a Lady Gaga se somente se eu for o Batman, tá? Nenhuma das duas coisas é verdadeiro, então é como se anulasse de novo, entendeu? Vamos aqui agora para os quantificadores. A gente vai ter dois. E aqui você já deve ter visto e está se perguntando. Ana Maria, mas você já falou que equação não pode ser uma proposição? E raciocínio lógico a gente analisa proposições. Mas é o seguinte, as equações elas são chamadas de proposições abertas, porque não tem como a gente saber, não tem como a gente julgar se ela é falsa ou verdadeira, tá? Mas tem duas formas de a gente tornar ela uma proposição que dá pra gente analisar. E uma das formas é adicionando os quantificadores, tá? A gente tem dois, o universal, que é esse A virado, e o quantificador existencial, que é esse E espelhado. Vamos aqui o primeiro. O quantificador universal, ele é representado por qualquer que seja, ou então para todo. É uma ideia de generalização, tá? Esses dois exemplos aqui, a gente vai considerar que o x ele pertence aos números reais, tá? Então aqui, ó, como é que a gente lê isso? Para todo e qualquer x que seja, 2 elevado a x vai ser maior do que zero. Isso daqui é verdade. Por quê? Por menor que seja esse x aqui, quando ele estiver no expoente do 2, esse número vai dar maior que zero, certo? Vamos dar aqui dois exemplos. Por exemplo, que o x seja zero. Quando eu pego 2 e elevo a zero, isso vai dar 1, certo? Que já é maior do que zero. Se eu pegar, por exemplo, x sendo menos 99, quando resolver essa potência aqui, eu te garanto que vai dar maior do que zero. O expoente, só a propriedade da potência, certo? Como o expoente é negativo, como é que a gente faz para resolver? A gente pega o oposto do expoente, ou seja, se ele é negativo, ele vira positivo, e a gente inverte a base, certo? Inverter é pegar e fazer o número assim, ó, certo? Como o 2 está sobre 1, o inverso é 1 meio, certo? Então ficaria 1 meio elevado a 99. É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio... Isso, por menor que fosse o resultado, por menor que fosse o número, ainda assim seria maior do que zero, certo? Então, vamos aqui para o segundo exemplo. Para qualquer que seja esse valor desse x, né, de novo, dentro dos números reais, x mais 3 vai dar 1. Falso. Por quê? Porque nem todo número que eu botar para substituir esse x, quando somado a 3, vai dar 1, certo? Por exemplo, uma opção que dá certo, se aqui no x for menos 2, porque menos 2 mais 3 vai dar 1. Só que, por exemplo, se eu pegar um 2 aqui, somado com 3, não vai dar 1, certo? Então, como a proposição aqui está falando que é para todo e qualquer x, então todo e qualquer valor que eu pegue tem que dar certo. Como eu peguei o 2 e não deu certo, então já é falso, certo? Vamos aqui para o segundo quantificador, que é o existencial. Qual que é a lógica desse quantificador? Ele significa que existe ao menos um, certo? É a ideia do pelo menos um. É aquela esperançazinha, aquela faíscazinha que a gente ainda tem. Então vamos aqui para os dois exemplos. Existe pelo menos um x, lembrando que os dois exemplos eu vou considerar que o x ele pertence aos números reais. Existe pelo menos um x que x mais 2 dê igual a 5. Verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho pelo menos um valor de x que quando somado com 2 vai dar 5, que é justamente o 3, certo? Vamos aqui para o próximo exemplo agora. Existe pelo menos um x em que o x elevado a 2 mais 1 dê menor do que zero. Isso é falso. Por quê? Porque se eu pegar um número, qualquer que seja ele, dentro dos números reais, claro, pegar esse número e elevar a 2, o resultado já vai dar maior do que zero, certo? Vou pegar um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, número negativo, certo? Porque número negativo é menor do que zero. Se eu pegar, por exemplo, menos 2. Só que esse número negativo, vamos supor, menos 2, ele está elevado a 2. E uma das propriedades da potência é que quando eu tiver um número negativo elevado a um número par, o resultado vai ser um número positivo, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, menos 2 elevado a 2, o resultado vai dar 4, tá? E 4 já é maior do que zero. E ainda somado com 1 vai dar ainda maior, certo? Não importa o valor que eu pegue aqui no x, não tem nenhum valor que quando eu eleve a 2 e some a 1, dê menor do que zero, beleza? Beleza, vamos aqui para as negações, certo? A gente tem 4 tipos de negação, que é a negação de proposições simples, negação de proposições compostas, negação de todo ou nenhum e negação de algum ou existe, beleza? Vamos aqui para o primeiro. Negação de proposições simples. O que é que a gente faz? Vamos dizer que a proposição seja A, então a negação vai ser esse símbolo aqui, é o tio mesmo, certo? Tio A, que é lido como sendo não A ou então negação de A, certo? Se a proposição A é verdadeira, então a negação dela é falsa. E o inverso também. Se a proposição A for falsa, então a negação é verdadeira, beleza? Vamos aqui para os exemplos. Proposição A é 4 é ímpar. Isso aqui é falso. Então, a negação da proposição, 4 não é ímpar, é verdadeira, certo? O valor lógico da proposição e da negação são opostos. Segundo exemplo, a proposição A diz que 9 é primo. Isso é falso. Então, a negação diz que 9 não é primo, então, verdadeiro, certo? Só para marcar que os valores lógicos da proposição e da negação são inversos, tá? Vamos aqui para proposições compostas, que é da conjunção, o i, e da disjunção, que é o ou, certo?
Na conjunção, o que é que a gente vai fazer? A gente vai negar cada proposição e vai trocar o i pelo ou, certo? Então, como é que vai ficar aqui o exemplo? Proposição A diz que 3 é ímpar e a B diz que 5 é primo. Então, a conjunção, certo? Que é A, aí o sinal do i, B, diz 3 é ímpar e 5 é primo, certo? Isso daqui é verdadeiro. Já que é uma proposição composta com o conectivo i, para a proposição composta ser verdadeira, as duas proposições separadamente têm que ser verdadeiras, certo? A primeira é 3 é ímpar, verdadeira, e a segunda, 5 é primo, também verdadeira, então a proposição composta é verdadeira. Então a negação dessa conjunção vai ser 3 não é ímpar ou 5 não é primo, certo? E essa proposição vai ser falsa, certo? Como é uma proposição composta ligada por ou, para ela ser verdadeira, pelo menos uma das proposições separadas tem que ser verdadeira. Só que 3 não é ímpar, falso, e 5 não é primo, falso também. Como não tem nenhuma que é verdadeira, a proposição é falsa, certo? O que realmente reforça que a proposição, seja ela simples ou composta, e a sua negação tem os valores lógicos opostos, certo? Agora vamos aqui para a disjunção, certo? Que é o conectivo ou. O que é que a gente faz? A gente nega cada proposição, é justamente o inverso daqui, certo? Nega cada proposição e troca o ou pelo i. Então como é que vai ficar? Vamos dizer que a proposição A diga que 3 é par, o que é falso. E a proposição B diga que 5 não é ímpar, que também é falso. A disjunção, certo? A proposição composta com o conectivo ou ficaria assim. 3 é par ou 3 não é primo, o que seria falso. Por quê? 3 é par? Falso. 5 não é primo? Falso também, certo? E aqui a negação dessa disjunção vai ser o quê? 3 não é par, verdadeiro, e 5 é primo, verdadeiro também. Então, como é proposição composta com o conectivo e, para essa proposição aqui ser verdadeira, as duas proposições separadas têm que ser verdadeiras também. Então, essa proposição é verdadeira. Agora vamos aqui para a negação de todo ou nenhum. Como é que ela é feita? Essa negação é feita com existe pelo menos um, beleza? Vamos aqui os exemplos. Todo número primo é ímpar ou nenhum número primo é par. Como é que eu negaria essas duas proposições? Seria, da primeira, existe pelo menos um número primo que não é ímpar, certo? A gente troca o todo pelo existe pelo menos um e inverte o que ela está dizendo, certo? Nega o que ela está dizendo. Aqui está dizendo que todo número primo é ímpar, como é que eu nego? Dizendo que existe pelo menos um que não é ímpar, certo? Aqui essa segunda, nenhum número primo é par, como é que a gente nega? Existe pelo menos um número primo que é par, certo? Agora aqui a negação de algum ou existe. A negação ela é feita com nenhum, certo? É a mesma lógica daqui, só que ao invés de trocar por existe pelo menos um, a gente troca por nenhum, certo? É realmente o oposto. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Algum assunto de matemática é ruim? Não é não. E aqui o segundo exemplo. Existe algum assunto de matemática que é ruim? Os dois dizem a mesma coisa, então para negar é uma frase só, certo? Nenhum assunto de matemática é ruim, beleza? Beleza, vamos agora para a última parte da teoria de raciocínio lógico, que é a contrapositiva de uma proposição e o princípio da casa dos pombos. Essa contrapositiva de uma proposição é o quê? A contrapositiva tem o mesmo valor lógico, certo? Ou seja, verdadeiro ou falso, que a proposição. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. É só você reestruturar o que você está dizendo. E vai ser como? A proposição é a condicional, certo? Eu tenho duas proposições e é a condicional B, certo? Que é aquele se e então. E a contrapositiva ela vai ser o quê? A gente vai inverter a ordem, certo? Ao invés de ser A, B, vai ser agora B, A. E a gente vai negar as duas, certo? A gente vai trocar de ordem e negar cada uma. Então, como é que vai ficar? Vamos dizer que a proposição A seja todo número primo é ímpar. E isso é falso, certo? E a proposição B diga que nenhum número par é primo. Também é falso. Então, como é que seria a condicional? A, B. Se todo número primo é ímpar, então nenhum número par é primo. Essa proposição ela é verdadeira. Por quê? Na condicional, se você tiver duas proposições falsas, elas meio que se anulam e tornam verdadeiras, certo? É até aquele negócio, menos com menos dá mais, sabe? Pois é. Então, essa proposição composta aqui, condicional, é verdadeira. E como é que seria a contrapositiva? Lembrando que tem que ter o mesmo valor lógico. Então, a proposição é verdadeira, a contrapositiva tem que ser verdadeira também. Tá? Vamos aqui analisar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai inverter a ordem, certo? Agora vai vir a proposição B, depois a proposição A, e cada uma delas vai ser negada, tá? Vai ficar, se algum número par é primo, então, pelo menos um número primo não é ímpar. E isso é verdadeiro, certo? Por quê? Porque se algum número par é primo, que é o 2, então, pelo menos um número primo não é par, certo? Porque o 2 é o único número primo que é par. Agora vamos aqui para o princípio da casa dos pombos. Isso daqui é uma coisa bem básica, certo? Bem tranquila de entender. Se n mais um pombos devem ocupar n casas, então pelo menos uma das casas será ocupada por mais de um pombo, certo? Que se você parar para pensar, é bem lógico, certo? Se eu tiver, por exemplo,
5 casas e eu tiver 6 pombos, eu distribuo 5 deles em cada casa, um em cada um, e em uma dessas 5 casas, esse sexto pombo vai ter que ser alocado. Então, pelo menos, uma dessas casas será ocupada por mais de um pombo. Agora vamos aqui para os exemplos. A gente não usa nos exemplos pombos, na verdade, tá? É outras coisas. No exemplo 1, quantas pessoas eu tenho que ter um auditório para que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia da semana? Então, vamos aqui analisar. Uma semana tem 7 dias, tá? Então, para que eu tenha que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia da semana, eu tenho que ter uma pessoa a mais do que a quantidade de dias, tá? Vou até demonstrar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos dizer que eu pegue 7 pessoas, certo? O máximo que dá é que cada uma faça aniversário em um dia da semana, certo? Se eu tiver muito azar e eu pegar 7 pessoas, cada uma delas vai fazer aniversário um dia, certo? Se eu tiver, por exemplo, pessoa 1 faz aniversário na segunda, a 2 na terça, 3 na quarta, 4 na quinta, 5 a quinta na sexta, sexta no sábado e a sétima faço no domingo. Para que eu tenha pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia da semana, eu tenho que ter uma 8ª pessoa, porque essa 8ª pessoa vai ser em algum dia da semana, certo? Ela nasceu num dia inexistente. Então, em algum dia dessa semana aqui, que eu vou sortear, sei lá, quinta, essa 8ª pessoa vai estar e aí eu vou ter pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia da semana, tá? Que é o mesmo raciocínio dessa segunda aqui, que é o número mínimo de pessoas para que 2 delas façam aniversário no mesmo mês. Aqui só mudou a unidade de tempo. Aqui era mesmo dia da semana e aqui é o mesmo mês. Mas é a mesma lógica. Um ano tem 12 meses, certo? Então, para que eu tenha que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês, eu tenho que ter um número a mais da quantidade de meses, tá? Porque se eu pegar aqui um grupo de 12 pessoas e eu for muito azarada, cada pessoa vai fazer aniversário num mês diferente, certo? Já que eu tenho 12 meses no ano. Mas se eu pegar uma 13ª, eu tenho certeza que em algum desses meses ela faz aniversário. Pelo menos um desses meses eu vou ter 2 pessoas fazendo aniversário, certo? Então a resposta, 13 pessoas, beleza?